Bom dia, bom dia, bom dia. Página 2, apostila 5, aula 35, imperialismo. Vamos lá. Deixa eu atualizar o Gustavo e a Carol aqui. E aí a gente já começa. Vamos lá. Queridos, na nossa última aula de geral, nós trabalhamos a França no século XIX e trabalhamos os processos de unificação da Itália e da Alemanha. Eu falei para vocês, né, na semana passada, que o século XIX foi um século muito agitado, foi um século de grandes transformações e que o conteúdo que nós estamos trabalhando agora é um conteúdo que vai caminhar para os principais movimentos do século XX, né? Nós sabemos que a idade contemporânea tem um índice muito alto no Enem, e as fases que mais caem, assim, que mais aparecem é realmente o século XIX e até a metade do século XX. Que isso? Ai, que susto! Eu falei, quem é esse menino que tá aparecendo aí? Ai, bom dia, Gustavo. E aí, Bom dia. bom dia. E aí nós vamos trabalhar esse caminho, né, que nos leva para os principais movimentos do século XX, para a Primeira Guerra Mundial, né? Dentro desse caminho, um dos principais movimentos que nós vamos revisar hoje, nós estudamos no finalzinho do ano passado, é o neocolonialismo ou imperialismo. Nós podemos usar esses dois termos. Se eles não aparecerem, vai aparecer o termo partilha, divisão, né? Imperialismo vem da palavra império, né? Que são territórios que você administra fora do seu. O imperador é isso, é quando ele administra outras terras e outros povos. E neocolonialismo, neo é novo, é uma nova forma de se colonizar. Então, basicamente, o conteúdo dessa aula vai falar da política, né, da tática econômica utilizada pelas potências da segunda revolução industrial, utilizado pela Inglaterra, pela França, pela Alemanha, pela Itália, para aumentar os seus mercados consumidores e a sua matéria-prima, né? É uma nova forma de se colonizar. Neo, novo, é porque essa prática aconteceu antes. Nós estudamos isso nos séculos 16 e 17. O Brasil foi uma colônia, né? Só que agora, no século XIX, são outras formas de se colonizar. Então, nós vamos estudar a diferença desses dois termos, né? Colônia e neocolonialismo, e quais foram as táticas, a forma de se explorar esses territórios. Então, estamos no finalzinho do século XIX, nos últimos movimentos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, nessa transição entre o século XIX e o século XX. Para quem entrou agora, página 2 da apostila 5, aula 35, ok? Vamos lá, foi. Então, essa imagem que vocês conhecem, que nós trabalhamos ano passado, né? É uma imagem que mostra muito bem o que nós vamos falar agora, né? Mostra o domínio. Mais uma vez, nós estamos falando, né? Nós falaremos de uma fase, um período histórico em que a burguesia industrial ditou as regras de um processo de exploração. Então, nós vivemos essa prática lá no século XVI, na expansão marítima. Agora, nós vamos assistir novamente essa prática, só que com outras características. Por isso, neocolonialismo ou imperialismo. A segunda imagem que nós vamos trabalhar é uma imagem que aparece muito quando falamos de imperialismo ou neocolonialismo, que é a imagem da Inglaterra como um povo sugando ao mesmo tempo mercado consumidor de vários lugares. Quantas vezes falamos da Inglaterra aqui? Quantas vezes narramos o poder da Inglaterra
no nosso país, durante o segundo reinado, durante o primeiro reinado, né? Durante todo o nosso processo de independência, a Inglaterra vai despontar no século XVIII como a senhora industrial. No século XIX, ela vai dividir espaço com outras potências. E o que vai ser o desejo da Inglaterra? Manter-se forte num novo momento do processo de industrialização, tá? Então, quando eu falo de imperialismo, eu falo, então, de um momento que se caracteriza, olha lá em cima, é um termo empregado para caracterizar a expansão e a tendência de ampliação política e econômica de uma nação. Nós assistimos isso nos séculos XVI e XVII. A Inglaterra continuou fazendo isso no século XVIII de forma indireta, explorando mercados que eram explorados por outros países, como aconteceu aqui no nosso país, né? E agora ela vai dividir esse espaço com outras potências. O que antecede esse momento histórico? O que acontece para que a África, a Ásia e também o mercado do continente americano seja partilhado ali no finalzinho do século XIX, né? O principal motivo foi a segunda Revolução Industrial. Enquanto a Inglaterra não tinha com quem disputar, isso acontece durante boa parte do século XVIII até o início do século XIX, ela tinha mercados seguros, né? Essa disputa era pequena. A partir da metade do século XIX, quando as disputas aumentam, é que as potências vão enxergar nos países que eles consideravam inferiores economicamente, eles consideravam, tá, gente? Socialmente e culturalmente, um espaço ali, um caminho de exploração. E aí eu tenho dois marcos históricos quando eu falo de processo de revolução industrial. A primeira revolução é 1750, a segunda revolução é 1850, 100 anos depois. Então, se eu tenho como marco 1850, esse processo que nós vamos trabalhar agora é um processo que vai da metade do século XIX até a metade do século XX. Marcela, por que esse tempo todo? Você está falando de um processo de exploração de 100 anos? Sim, porque os territórios que agora serão partilhados entre essas potências e serão explorados por elas só conseguirão independência depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nós voltaremos a falar sobre isso após a Segunda Guerra Mundial, tá? Outra coisa que acontece a partir da segunda revolução industrial, o desenvolvimento de um capitalismo financeiro de base monopolista, né? Então, eles buscam formas de monopolizar o processo de exploração de determinados lugares. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que eles faziam isso, né? E nós vamos reconhecer essas práticas, infelizmente, em alguns lugares até hoje, tá? As crises de superprodução, e isso vai acontecer principalmente no finalzinho do século XIX, com as novas formas de se produzir, com as novas tecnologias, eram muitos produtos e o mercado consumidor precisava ser ampliado. Então, essa disputa vai ficar mais acirrada, né? Antes de falar da partilha, da divisão desses territórios e das justificativas políticas que essas potências tiveram, eu quero que vocês entendam qual que é a diferença de colonialismo para neocolonialismo. Tá? Colonialismo nós conversamos no início do ano, foi uma prática adotada aqui no continente americano, na Ásia também, na África, pelas potências que encabeçaram a expansão marítima. Então, as primeiras potências a explorar esse sistema foi Portugal e Espanha. E esse sistema, né, que foi implantado, né, nos séculos XV e 16 e se desenvolveu até o século XIX, porque nós sabemos que os territórios no continente americano só conquistaram a independência depois da Revolução Francesa, durante a Era Napoleônica. Então, o processo de independência aqui do nosso continente, ele começa a acontecer depois de 1807, né?
nós vamos precisar compreender quais são as diferenças. Então, vamos lá. O colonialismo, ele tem como base o pacto colonial, que é aquela obrigatoriedade da colônia sempre enviar matéria-prima para a sua metrópole e ser obrigada a consumir o seu produto manufaturado. Então, tendo como exemplo o Brasil de 1530, quando se efetivou o processo de colonização do nosso território. Até 1808, quando a família real veio para cá e abriu os nossos portos, nós vivemos sobre o pacto colonial. Então, tudo que era matéria-prima e saía daqui, ia direto para Portugal. E nós aqui consumimos produtos que eram produzidos em Portugal ou por territórios parceiros de Portugal, tá? Então, tudo que era consumido aqui precisava passar pela autorização de Portugal. Quais eram as principais perspectivas nessa época? Era uma monarquia de caráter absolutista, base mercantilista. Então, quem vai se favorecer com esse processo é a nobreza e a burguesia local. Buscavam aqui, sobretudo, matéria-prima e metal precioso, atendendo aí duas características do mercantilismo, né? Que é o metalismo e o pacto colonial de base aí de matéria-prima, né? Durante esse processo, houve uma pequena migração, nós falamos disso lá atrás também, a parte principal, o momento principal da efetivização da colonização no Brasil, foram poucas famílias que vieram viver aqui, isso só vai acontecer com o desenvolvimento do ciclo da cana, né? E outra coisa que acontece nessa fase aqui é a justificativa religiosa para o processo. Nós sabemos que o período de colonização foi um período de genocídio, de morte de milhões de indígenas, de um contato, de um processo de aculturação muito sofrido, muito dolorido. E os europeus, né? Portugal e Espanha principalmente, que é o nosso caso, o caso do continente americano, tinha como justificativa a difusão do cristianismo como base depois da reforma protestante católica, né? A gente vai perceber que esse processo colonial ele tem uma base católica, porque tanto Portugal quanto Espanha permaneceram católicos depois da reforma protestante, ok? E no século XIX, como que isso vai ser feito? Lá nos séculos XV e XVI, a base, a força era da nobreza. Aqui no século XIX, quem vai se beneficiar com isso é a alta burguesia. É a burguesia industrial, é a burguesia que vai protagonizar a segunda revolução industrial, tá? O que eles queriam aqui? Matéria-prima, mercado consumidor e, sobretudo, mão de obra barata. Para quê? Para diminuir os custos de produção, ter um custo cada vez menor para lucrar cada vez mais. Ao contrário do que aconteceu nos séculos XV e XVI, no século XIX as pessoas serão incentivadas a migrar, a ir para os lugares onde essas potências estavam explorando o território, tá? E só que aqui, baseado nas teorias do século XIX, dentre elas o darwinismo social, vai existir uma justificativa além da religiosa, que é a ideia de difusão da civilização. Então, é uma justificativa eurocêntrica, etnocêntrica, que não levou em consideração os aspectos culturais, né, e sociais desses povos que foram explorados. Dentro desse processo de justificativa, existia a ideia que nós trabalhamos ano passado, vamos lembrar que isso aqui é uma revisão, né? Do fardo do homem branco. Aquele olhar bem eurocêntrico, etnocêntrico, né, desse processo. Cabe a nós civilizar esse povo inferior. E aí eu trabalhei com vocês uma imagem ano passado, essa imagem está aí novamente, para que vocês entendam que fardo era esse, né? Como era pesado isso, como era pesado para o homem europeu civilizar esse povo. Na verdade, era o quê? Uma justificativa ridícula para um processo de exploração feroz que desconsiderou tudo.
aspectos políticos, sociais, religiosos, de povos de um continente inteiro, né? Porque não foi só o continente africano que sofreu com isso, o continente asiático também, e esse processo de exploração foi extenso e feroz, né? Bom, partindo do princípio que você já sabe, né, o que eles queriam, né, matéria-prima, mercado consumidor, sabendo qual era a diferença dos séculos XV e XVI para o século XIX e quais foram as justificativas para isso, né, nós vamos tentar entender agora que política monopolista era essa de exploração. Tá? Isso aqui, gente, é muito geografia também. Ano passado até comentei isso com vocês, de que a reforma da base do currículo, ela tentou, inclusive, tirar esse conteúdo de história, né? Porque a parte histórica, na verdade, eu já falei aqui para vocês. O que nós vamos falar agora é geopolítica, né? Como que eles faziam para explorar esse território? Uma vez que esses territórios não passavam por ciclos, como foi o nosso caso, né? Porque no nosso caso, durante o período colonial, nós vivemos o ciclo do açúcar, nós vivemos o ciclo do ouro, do café. Como que eles fizeram, né, para poder explorar esses territórios? Como nós já estamos aqui no final do século XIX, o que vai acontecer aqui é um processo de exploração através de monopólio. Monopólio, mono é um, é uso exclusivo, né? Se eu tenho uma única empresa de transporte público, eu tenho um monopólio. De limpeza, a mesma coisa, eu tenho um monopólio. É quando uma pessoa, um grupo, explora determinada coisa em um local. E aqui um dos primeiros que nós vamos trabalhar serviu até de discussão minha no supermercado semana passada, que é o cartel. Todas as vezes que eu dava o exemplo de cartel, e vocês vão lembrar dessa aula no passado, eu dava exemplo falando dos postos de gasolina. E semana passada, com essa questão dos aumentos do arroz, do óleo, das coisas da cesta básica, né? Eu estava até discutindo com um rapaz lá dentro do supermercado, porque olha só, o que eu entendo enquanto consumidora? Eu fui comprar o arroz. Cheguei para comprar o arroz, tinha ali 5, 6 marcas diferentes de arroz. O mesmo tipo de arroz, o arroz tipo 1. Se tem 5, 6 marcas diferentes de arroz, e essas 5, 6 marcas estão com o mesmo preço, ou seja, não existe ali uma concorrência entre essas marcas, quer dizer que eu, enquanto consumidora, estou sendo vítima de um cartel. Eu não tenho opção, não existe ali uma concorrência. Então, eu posso gostar da marca A, mas e tem a marca B, C, D e E. Se todas as marcas estiverem com o mesmo preço no quilo do arroz, está existindo uma concorrência ali? Eu, enquanto consumidora, estou vendo alguma vantagem nisso? Não. Então, é como se ali estivesse acontecendo um cartel. O cartel nos postos de gasolina é uma coisa mais simples de você entender, porque aparece, vira e mexe na TV, você cresceu ouvindo isso. Eu moro numa cidade, essa cidade tem 5, 6 postos de gasolina e a gasolina está no mesmo valor em todos os postos. Só que esse valor é um valor superior ao do mercado. Se eu sair de Linhares para ir lá em Aracruz, eu vou conseguir abastecer num valor inferior. Exemplo, tá, galera? Às vezes compensa, quando eu vou para Vitória, sair daqui com o carro com pouca gasolina e abastecer lá em Jacupemba, que é mais barato do que aqui. Por que que isso acontece? Porque existem muitos lugares que ainda produzem essa prática. Então, essas empresas que vão explorar o mercado dos continentes a partir da segunda metade do século XIX, vão usar, dentre outras práticas, o cartel, que sempre vai elevar o valor do produto, então quem produz vai ganhar mais em cima daquele produto e vai tirar do consumidor o seu poder de barganha, o seu poder ali de economizar, né? Então, quem vai ser a vítima? Quem vai sustentar essa estrutura?
o consumidor. Quem vai ter vantagem sempre é aquele que está produzindo, né? Deixa eu passar para outra prática aqui. Outra prática comum, que nós também, de certa forma, somos aí vítimas dentro desse processo monopolista, são os truches. Falamos ano passado dos truches com o mesmo exemplo que aparece aqui. Ó. Existem empresas que abrem mão de sua independência, permitindo que se unir para constituir uma única organização. Os truches podem ser nivelados, constituído por uma empresa que trabalha com o mesmo ramo de produtos, como é o caso dos de laticínio, tem os de carne também, né? A JBL, por exemplo, JBS, perdão. Isso, JBL. Isso. Que é aquela. Ô, Marcelo. Oi. Fala. É tipo igual a Garoto que comprou a Nestlé, tipo isso? Que não, a Nestlé que comprou a Garoto. Você lembra dessa aula? Você está lembrando? Isso. A Nestlé. A Nestlé foi comprando as concorrentes para não. Isso. Ela compra as concorrentes, diminui muitas vezes a qualidade do produto, lembra que nós falamos sobre isso? E fica ali cercando aquele mercado. Sim. Outro exemplo que eu dei aqui foi o de bebidas, que a Coca-Cola foi comprando a Del Valle, que comprou a Leão, e foi ali cercando todo o mercado. Então, eles diminuem o custo do produto, elevam o valor e você acaba sendo obrigado a consumir aquela marca, né? Ali cita também a Ambev, que é uma das maiores do mundo, né? Que é a de cervejas, que são várias marcas que fazem parte desse grupo. O valor dessas marcas, dessas cervejas, são muito parecidos. A matéria-prima usada para produzir a cerveja é basicamente a mesma, o rótulo muda ali, né? Mas essa empresa continua ganhando em vários lugares. Então, é uma forma de exploração que nasce nesse momento e que, infelizmente, ainda existe, né? E, por último, aqui, os holdings, eu acho que é assim que fala, né? Eu sou ótima para falar negócio. São empresas, geralmente bancos, e isso aconteceu no Brasil algumas vezes também. Esses bancos se unem, como o Itaú se uniu ao antigo Banco Real, que hoje é o Santander. São banqueiros que compram redes de banco e exploram ali também, tirando um pouco da concorrência por clientes dentro desse setor também. Vou dar um exemplo para vocês. É óbvio que quando eu vou num banco estatal, como é o Banestes, como é a Caixa Econômica, como é ainda o Banco do Brasil, eu vou conseguir empréstimos num juro bem inferior do que eu vou conseguir nos bancos privados, né? Nesses bancos privados, que fazem parte desses grupos, os juros são muito parecidos. Eles mudam propagandas, diversificam alguns serviços, como é o caso do Bradesco, por exemplo, que tem alguns serviços que não tem no Santander. Vou dar um exemplo assim, dos que eu conheço um pouco, né? Mas as taxas de juros de empréstimos são muito parecidas, então eles facilitam alguns empréstimos também e mantém ali aquele grupo sobre o seu processo de exploração. Então, esses sistemas monopolistas, eles nascem no final do século XIX. Oi, pode falar. Nascem no final do século XIX, continuam existindo, a gente reconhece isso nas práticas, e a gente precisa ficar muito de olho nisso agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Por quê? A Marcela, que tem a ver, lógico que tem tudo a ver. Nós estamos entrando numa crise econômica por conta da pandemia, de tudo que o mundo está vivendo, e quem sempre ganhou, quem sempre explorou, quer continuar ganhando, quer continuar explorando. Então, se eu vou ao supermercado e eu percebo que algum grupo está querendo explorar, de certa forma, o consumidor, eu posso denunciar, porque, dentre outras coisas, essas práticas, os holdings e os trustes não, mas o cartel,
o cartel é crime, né? O consumidor ele tem que ter o direito de escolha na hora de comprar. Eu não posso colocar o mesmo produto de necessidade básica no valor com marcas diferentes para obrigar a pessoa a consumir aquilo ali. Então, a gente precisa ficar atento enquanto consumidor, porque infelizmente nasceu lá atrás, mas faz parte de práticas até hoje, né? Bom, já entendi o que foi imperialismo, já entendi quais foram as justificativas. As práticas nós acabamos de trabalhar, agora nós vamos falar como que isso foi feito, né? A partir de quê? De quando? Então vamos lá. Estamos em 1884, então finalzinho do século XIX. 30 anos da segunda Revolução Industrial, essas empresas já estão colhendo os louros, né? Esse período aqui também é o período finalzinho do século XIX que nós vamos viver a Bela Época, tá? Então aqui eles já estão ali vivenciando os lucros exacerbados desse processo. Então os Estados Unidos estão na jogada, o Japão está na jogada, a Alemanha, a França. Esses países estão buscando alternativas para manter o seu crescimento econômico, o seu desenvolvimento econômico, num momento em que as disputas eram muito grandes. Então, o que eles resolvem fazer? Dividir, partilhar numa conferência que acontece aí em 2 momentos, né? No final de 1884 e em 1885, dividir os continentes, os territórios que eles consideravam inferiores economicamente, socialmente, culturalmente. A gente sabe que isso não existe, né? Mas naquela época se usavam esses termos, infelizmente se usava e se explorava como justificativa essa ideia de superioridade cultural, né? Então, a conferência acontece e olha lá, há uma divisão que não respeita nem a história, nem as relações éticas, nem mesmo familiares desses povos dos continentes. Fica decidido ali que esses territórios seriam divididos em fronteiras artificiais. 90% do território africano, que foi o primeiro a ser dividido ali, é ocupado, né? Os territórios, os países que foram ocupados, que passaram por esse processo de exploração, foram proibidos de se desenvolver industrialmente para evitar concorrência com as empresas que exploravam a região. Então, ali dentro daquele território, só empresas inglesas, se fosse região da Inglaterra, só empresas alemãs poderiam explorar o território, tá? Ali, a introdução do capitalismo em regiões onde ainda se viviam características longe desse processo de industrialização e de capitalismo liberal que a Europa vivia, tá? Então, é introduzido o capitalismo e o cristianismo. E aí a gente precisa lembrar, né? O norte da África vai vivenciar, desde a Idade Média, um processo de expansão da religião islâmica. Mas a África subsaariana, que é a África abaixo do deserto do Saara ali, ela tinha uma diversidade étnica e religiosa imensa. Contudo, o europeu, quando partilha, divide essa região, ele desconsidera essas práticas religiosas, principalmente as de base politeísta, né, que eram as características da África subsaariana, e começa a impor com muito mais força o cristianismo. É uma prática que começa lá atrás, né, no périplo africano, ali nas regiões onde os europeus exploraram desde o século XVI. Isso era forte, e aí no século XIX eles têm isso aí como justificativa, né? Para tentar o quê? Que buscou e infelizmente aconteceu em vários lugares. Dar fim ao modo tradicional dessas pessoas se relacionarem com a religião e com seus aspectos econômicos, né? Impondo ali um processo de exploração que dificultou e, infelizmente, ainda deixa problemas no desenvolvimento desses países, né? Quando a gente pensa na África,
por questões históricas, a gente nunca pensa na África como um lugar bom. A nossa cabeça está codificada a pensar em pobreza, em doença, né? Em pouco desenvolvimento. Isso tudo se deve ao quê? A um processo histórico de intensa exploração. Porque quando a gente estuda a história da África antes do processo de exploração dos séculos XV e XVI, né, quando a gente estuda a África da época dos grandes reinos, do reino de Gana, de Mali, a gente reconhece que ali existia uma grande estrutura política e econômica, que esses reinos eram constituídos de forma muito sólida. Contudo, a partir do processo de exploração, essas regiões passam a sofrer e muito com isso. E são regiões que passam por um processo contínuo de exploração a partir do século XV até a metade do século XX, e algumas, infelizmente, até hoje. Do ponto de vista religioso, isso aqui, nesse momento, também é importante falar, né, porque existem igrejas que já viraram multinacionais, né? Do ponto de vista religioso, essas regiões ainda são muito exploradas, né? Existem igrejas que vão para lá, impõem características religiosas a esses povos e exploram também, mesmo sabendo que as condições são complexas, né? Isso acontece, essa semana, inclusive, saiu mais um escândalo religioso aí, que conta, né, com o fechamento de igrejas na Angola, por exemplo, por conta de desvio de dinheiro, de exploração. Olha só que coisa mais triste, né? Nós estamos no século XXI. 2020, eu estou contando uma história que se repete. Desde... Marcelo. Oi. Eu também vi a história de um padre também aqui não sei se foi no Brasil, não sei. Que tipo, ele roubou, sei lá, milhões e milhões também. Sim. Tipo, acho que não sei se ele era católico, não sei. A gente está passando por um momento, Gustavo, eu estava até conversando com uma amiga semana retrasada sobre isso, né? Porque eu achei muito interessante que a operação que prendeu a Flor de Lis tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas eu acho que é importante para colocar a cabeça para pensar. É uma operação que se chamava Lucas 12. E Lucas 12 é um pedacinho lá da Bíblia, né? Não sei se vocês conhecem, que fala que nada ficará escondido, que todas as verdades irão aparecer. Quando eu vi o nome da operação Lucas 12, eu falei, cara, quem coloca o nome nessas operações tá ligado em muita coisa, né? Porque nenhuma igreja, nenhum grupo religioso está escapando de escândalos. 2020 foi um ano que abriu as verdades assim para mostrar para a gente que nós somos o nosso próprio templo, né? Que nós precisamos cuidar da nossa saúde, da nossa ligação com o divino, sem intermediários. Porque começamos o ano com escândalo com João de Deus, e eu, enquanto espírita, posso falar isso, foi uma coisa muito triste para o país inteiro, apesar dele não ser considerado espírita kardecista, né? Ele tinha sua própria corrente ali, mas ele usava o espiritismo, então a gente não pode passar por cima, né? Depois veio a questão com a Igreja Universal, agora com a Flor de Lis, essa semana com aquele ministério diante do trono, e agora esse padre também, né, na igreja católica. Então, nada está ficando escondido mesmo. E o que nós estamos vivendo, na verdade, é um momento para se refletir, né? Quem estuda história e sabe como a religião foi usada durante muito tempo, pode até questionar outras coisas, né? Como, por exemplo, as verdades entre a gente e o que é divino. Mas como fé é coisa que a gente não deve discutir, eu nem bato muito em cima disso. Eu penso naquilo que a gente tem que ver de bom. E qual que é a parte boa nisso tudo? É a certeza de que nada vai ficar escondido. Então, se apareceu o podre desse povo todo, vai aparecer mais. E que a gente não pode deixar
com que a religião continue sendo usada para isso. Eu falei tanto de religião com vocês lá atrás no processo de exploração do nosso país, né, da nossa construção, e agora a gente está no século XIX aqui falando e linkando com o século XXI, porque infelizmente isso ainda acontece, né? Se você for pensar que uma igreja foi usada para desviar dinheiro da prefeitura do Rio de Janeiro direto, olha só que coisa louca, né? Como que as pessoas que estavam lá dentro dando dinheiro para essa instituição pensam nesse momento? É triste, mas é a certeza de que a justiça sempre será feita de alguma forma, a verdade sempre vai aparecer, né? Eu, pelo menos, tento ver dessa forma. Vamos voltar para o foco aqui. Bom, então a Conferência de Berlim vai dividir esses territórios. Quem vai sair na frente? As potências que lá sempre disputaram territórios. Nós vamos observar que no continente africano a maior parte do território ficou sob o poder inglês e francês. A França e a Inglaterra foram as líderes da conferência. Elas ficam com boa parte do território, né? A parte sul aqui, a maior parte do sul do continente africano fica sob a exploração inglesa, a parte norte aqui, a saariana e parte da subsaariana fica com a França, as outras partes foram divididas entre a Bélgica, a Espanha, a Itália, Portugal fica com as regiões que já exploravam há bastante tempo, né? E vai aí seguindo essa onda num processo de exploração, né? A França aqui na parte norte, com a maior parte do território, e a Inglaterra na parte sul. O resto também era explorado, não com tanta força quanto as partes francesas e inglesas. Então, a gente vai falar agora, para encerrar essa aula, né, que está quase acabando, como que a França e a Inglaterra, que ficavam com a maior parte do território, exploravam esse território, né? Porque a Inglaterra, ela vem de um histórico totalmente diferente da França. A gente sabe disso. A Inglaterra, desde o século XVII, já vivia uma monarquia parlamentarista, então ela tem um olhar diferente sobre o processo de exploração. A França, não. A França, nesse momento aqui, já vivia uma reestruturação política no final do século XIX, partindo ali para o processo republicano, depois de ter passado pela monarquia, pelo império. Então, a França, ela vive um momento de agitação política muito grande no século XIX, né? Politicamente falando, ela vivia essas agitações, mas economicamente ela foi se desenvolvendo. Então, qual foi a diferença de exploração dessas duas potências? A Inglaterra, ela utilizou da técnica colônia da coroa. Ela dava autonomia para esses territórios. Porém, lá dentro desses territórios, ela elegia representantes. Então, olha só a inteligência deles. Para poder facilitar a exploração, a Inglaterra convocava, elegia comissionários, pessoas da região, reis, líderes locais, para servirem a coroa. Esses líderes locais, obviamente, ganhavam com isso também, mas facilitavam o processo de exploração monopolista inglês, né? Facilitavam a implantação desse sistema, a exploração, a implantação das empresas, facilitavam todo o processo, porque eram pessoas reconhecidas pela comunidade, tinham nome ali, era mais fácil, ao olhar da Inglaterra, explorar essa região se ali tivesse representantes do próprio território. Já a França utilizou outro mecanismo. A França, ela divide esses territórios de forma bem parecida com a questão das capitanias hereditárias aqui, não ganhava esse nome, mas tinha, assim, o governador geral e nas cidades, representantes desse ministério, desse governador geral. Como nós chamávamos aqui no nosso processo de
de exploração das câmaras municipais. Só que essas pessoas eram francesas. Então, a França, ela não dava autonomia como a Inglaterra dava. Ela vai explorar a região com representantes franceses. Inclusive, vai incentivar bastante a ida de franceses para esses lugares, para poder explorar. Até porque o território de exploração francesa era muito grande. Né? Então, no olhar francês, era mais fácil se ela enviasse para lá representantes deles. Então, vamos olhar aqui a diferença para fechar. Inglaterra deu autonomia, escolheu líderes locais e implantou o processo de exploração, usando aquelas táticas de monopólio, construindo empresas lá dentro, explorando a mão de obra que era muito mais barata, produzindo de forma mais barata também para poder ganhar mais dinheiro. Já a França, ao contrário da Inglaterra, ao invés de dar autonomia, ela incentiva franceses a irem viver nessas colônias, ela cria governos gerais e nas localidades representações desse governo geral para poder ajudar nesse processo de exploração, que acontece em qual período? De 1884 até a década de 50 do século 20, porque esses territórios que eu mostrei no mapa para vocês só conquistarão independência sofrida com conflito, muitos conflitos civis, a partir de 1945, a partir da Segunda Guerra Mundial. Na próxima aula, sexta-feira, nós vamos falar de como foi esse processo na Ásia e como que os Estados Unidos e o Japão fizeram para explorar esses territórios também, porque os Estados Unidos e o Japão é um caso à parte. Há alguma dúvida aqui? Nossa, estou com calor. Alguma dúvida? Queridinhos? Eu não terminei essa aula ainda, nós terminaremos então na sexta-feira, ok? Tá faltando presença de alguém aqui no chat. Alguém esqueceu de colocar. Até sexta-feira, se Deus quiser, tá bom? Beijinhos.